Bom, energia, o próximo painel, energia. Quais as formas de zerar as emissões até 2050? Transição energética, energias renováveis, descarbonização, escopo 2, soluções para redução de emissões no transporte marítimo, avião e etc. Para mediar esse painel, eu convido aqui ele que é o CEO e editor-chefe da Mate Technology, por gentileza, André Micheli. André está aí. Managing Director Marketing in Growth at Energisa, do Grupo Energisa. Por favor, Camila Schott. Tá ali. Gerente-geral de vendas da América Latina, arquitetura naval, engenheiro naval, equipe de gestão de empresa Vatsila Brasil. Por favor, Mário Barbosa. Co-fundador da startup Carbon Energy Blue Rio. Por favor, Bianca Pérez Pinto. André, você é o comandante desse barco. Vamos tentar fazer dentro de um tempo bem... Isso aqui é o livro. Me ouvem? Pronto. Bom, primeiro quero agradecer, Lindália, pelo convite. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Obrigado, Camila, Mário, Bianca. Um prazer conversar com vocês sobre o assunto. A gente tem um panorama de transição energética que é peculiar, curioso, similar ao que, de alguma maneira, a gente viu acontecer na indústria de software no início dos anos 90. Muitas teses diferentes, o que representa, sem dúvida nenhuma, muita oportunidade. Algumas dessas teses vão se confirmar, outras vão ficar pelo caminho, vão se transformar. E a gente olhava lá no início dos anos 90, os portais de conteúdo, os e-mails grátis, as redes sociais nascendo, e a gente vai vendo essas teses acontecendo agora nesse mesmo formato. As teses de digitalização, descarbonização, democratização, todos os Ds que permeiam o processo de transição energética e, em alguns casos, vão poder conviver para construção de matrizes mais eficientes, em outros casos, são, de fato, concorrentes. As metas de neutralização de emissão de carbono, sem dúvida nenhuma, especialmente nessa relação entre o mercado financeiro e as empresas, elas vão contribuir para que, de fato, os planos de ESG sejam levados a sério, ou sejam priorizados nessas organizações. O Gustavo Montesano tem uma visão de ESG em países emergentes que me parece bem interessante. Primeiro, a gente tem que olhar para o G, primeiro a gente olha para a governança, depois a gente olha para o social, e só então a gente consegue olhar para o ambiental. Países emergentes têm mais dificuldade em priorizar o ambiental nesse contexto. Mas, independentemente disso, o acesso ao crédito e ao dinheiro público e também as adequações que o mercado financeiro vai, de alguma maneira, pressionar as empresas, isso vai fazer com que essas empresas, de fato, priorizem essas ações de redução de carbono, independentemente do segmento. Essa é uma outra questão importante. O tema da energia vai extrapolar o segmento de energia cada vez mais, e isso gera oportunidade para todo mundo. Eu quero começar perguntando para a Camila, né, como funcionam as iniciativas de transição energética, como a Reenergisa olha para esse cenário que eu descrevi brevemente aqui, e o que vocês têm feito nesse sentido. Quero te pedir para explicar Reenergisa, Energisa, o contexto estratégico no qual vocês estão inseridos. Bom, boa noite, André. Boa noite aos meus colegas de painel e a todo mundo que segue aqui com a gente. Até agradecer a presença aí de todos. Eu acho que, desculpa o horário, eu vou falar um pouquinho de história, que eu acho que a gente está falando de transição fala de tempo, né? E há 15 anos atrás, mais ou menos, você pega o setor de energia, 15 anos atrás, a gente tinha um cenário onde as fontes renováveis elas não eram competitivas. As fontes renováveis foram sendo inseridas na matriz energética brasileira a partir de políticas de subsídios que ficavam distribuídos nas nossas tarifas aqui de todo mundo,
porque a gente queria incentivar essas fontes, a gente queria incentivar a eólica, a gente queria incentivar a solar, mas por questões tecnológicas elas ainda não eram suficientemente competitivas, por exemplo, com as hidrelétricas que a gente tinha naquela época, e ainda tem, fazia muito antes, agora não faz mais, hidrelétricas com reservatório, térmicas a gás natural. E com o tempo isso veio mudando, porque a gente veio tendo transformações que fizeram com que até o custo dessas tecnologias fossem caindo, e eu acho que isso foi fundamental para esse processo de transição que a gente começou a viver. Para esse processo de transição da gente sair dessas matrizes um pouco mais fósseis para as matrizes mais renováveis. E ali a gente teve, especificamente no Brasil, duas mudanças muito importantes. Além da redução do custo dessas tecnologias, que começou a viabilizar de maneira competitiva a eólica e depois a solar, a gente vê a solar surgindo numa tecnologia que ela é quase um Lego. Né? Assim, para você fazer uma eólica, ela é muito grande, ela tem que ser centralizada, ela requer um aporte de capital muito grande, só uma grande empresa ou grandes empresas conseguem fazer. Mas a solar ela tem essa característica mais, talvez, democrática, né? Porque você tem muitos produtores, você tem muitas empresas fazendo, cada cliente consegue entrar num consórcio e fazer a sua, e aí a gente começou esse movimento de democratização, né? Que você trouxe aqui dos vários Ds, da transição energética, que a gente acredita bastante. Então, acho que isso foi muito transformador para o setor, e essa transformação ela veio junto com uma mudança no modelo de negócio do mercado. Né? Assim, há 15 anos atrás, assim, pouquíssimas empresas poderiam escolher quem que ia ser o fornecedor de energia delas. Elas compravam energia direto da distribuidora. Assim, a gente aqui sequer sabe de onde está vindo o elétron que chega na nossa casa, mas a gente teve também ao longo desses anos uma mudança que fez com que cada vez mais negócios, indústrias e comércios pudessem acessar novos produtores de energia e escolher seu fornecedor. Agora, por que eu estou falando tudo isso às 6h15 da noite? Porque foram essas mudanças que começaram a causar mudanças no ambiente de negócio brasileiro que fizeram com que a RE surgisse. A Reenergiza, ela é uma empresa que começou a ser concebida há 3 anos atrás, então jovem, muito jovem, ela é quase uma startup, mas ela é uma startup dentro de um grupo que no ano que vem vai fazer 120 anos. E é um grupo de distribuição que é majoritariamente de distribuição de energia. E ela surge justamente dessa percepção, dessa necessidade do cliente que vem mudando. Né? Estamos todos mais conscientes, estamos todos mais demandantes de redução do nosso impacto socioambiental no planeta, e as tecnologias estão evoluindo e se desenvolvendo. Então, a RE surge justamente para atender a essa demanda de mercado. Né? Então, hoje, apesar dos 3 poucos anos do início dessa iniciativa, é uma empresa que trabalha com geração distribuída, que são essas usinas de menor porte, trabalha nesse mercado livre de energia para atacado e para varejo, trabalha com biometano, trabalha com serviços de valor agregado, que é, por exemplo, encontrar oportunidades de eficiência energética, né? Reduzir o consumo, também é contribuir com a transição energética. Né? E que tem hoje mais de 90 fazendas solares, 13 mil clientes. Então, a Reenergiza, nesse sentido, é o futuro, é a visão de futuro de um grupo que está com 120 anos e que está tentando e está querendo ser protagonista nesse processo de transição energética. Bianca, tem uma questão importante, um paradoxo nesses objetivos. Quando a gente fala de democratizar, a gente fala de aumentar o uso. E, naturalmente, aumentar o uso de energia num segmento, num ambiente que emite carbono, aumentar o problema. Então, a gente precisa democratizar e aumentar a eficiência para que essa democratização não represente uma piora do cenário que a gente tem, mas que ela consiga atingir os seus aspectos sociais sem, de alguma forma, diminuir a prioridade da demanda ambiental nesse sentido, que é justamente o que a gente vai ter que discutir. A gente vai precisar tratar de descarbonização nesse processo para que a democratização não fira as nossas metas. Como a Carboner atua nesse sentido e de que maneira você acha que esse modelo de democratização pode acontecer sem ferir os aspectos ambientais?
Tá ligado? Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui a participação. Vou contar uma breve história da Carboné, para poder responder a pergunta do André. Eu sou professora, eu fiz mestrado e doutorado lá na UFRJ, e durante o meu trabalho, né, de pós-doutorado, a gente chegou em muitos resultados, né, produzimos materiais para realizar a captura de CO2. O material que a gente produz é um resíduo, é uma biomassa, ele é um resíduo da indústria pesqueira, então podemos dizer assim que é um descarte, né, um rejeito. E a gente começou a obter resultados muito promissores, né, relacionados à captura de carbono. Durante alguns anos, a gente continuou a nossa pesquisa, publicando artigos, participando de eventos científicos, e esse conhecimento ali guardado dentro da universidade. Então, chegou um momento que a gente se deu conta de que isso precisava sair, né? Era extramuro. E a pandemia, né, acho que teve muita coisa ruim, mas a gente conseguiu aprender dentro desse ecossistema de inovação como que a gente poderia levar o nosso conhecimento para fora, né? Então, foi o nosso desenvolvimento da empresa, né? A Carboneira Energy nasceu dali. 2 pesquisadores, né, eu e meu sócio, José Adolfo, 2 entusiastas. Aqui mais cedo foi falado muito o fazer com o coração, e a gente leva muito isso como nosso propósito. A gente acredita naquilo que a gente faz, e não gerando, né, mais problemas do que a gente já tem aí para o mundo. Então, fazer essa integração de realizar a captura de CO2 com o resíduo que a gente trabalha, né, que a gente produz, com vários desafios, N desafios que nós encontramos, como levar isso para fora. A gente tinha, para vocês terem uma ideia, um trabalho, né, dentro de uma universidade, dentro da UFRJ, onde a gente produzia miligramas de um material. A gente começa estudando assim, numa escala micro. E esse material a gente passou para gramas, depois de gramas, quilos, e agora a gente está chegando em tonelada. Contando assim, parece que a história é muito simples, né? Mas quem trabalha dentro de laboratório sabe como isso é difícil, com os recursos reduzidos que temos. E não só isso, eu não posso apenas colocar um material que a gente desenvolve em cima de uma mesa, numa superfície, para que ele possa realizar a captura do carbono, né? Para isso, nós desenvolvemos também um dispositivo, né? Então, esse material posso relacionar como se fosse um filtro, e ele faz a captura do CO2, ele está dentro de uma caixa, de um dispositivo que nós desenvolvemos lá dentro da universidade. E não só isso, assim, a gente não faz só a captura, né? Eu falo só, parece que é pouca coisa, é muita coisa, mas apenas a captura do CO2, a gente sabe que não se paga, né? É ainda um custo muito elevado, mas a gente faz a integração. Tá? O nosso trabalho é fazer a captura do CO2 e produzir derivados. Um dos derivados que nós produzimos é o carbonato de cálcio, que nós estamos em contato com algumas empresas, né, no setor do agro. Por quê? Fiz a captura do carbono, do CO2, né, do ambiente, eu consigo armazená-lo e fazer um produto a partir disso. Tá? Então, um produto que também é utilizado pelo setor do agro. Por exemplo, esse carbonato de cálcio que é produzido, ele é adicionado ao solo, ele pode ser também utilizado na indústria cimenteira, né? A gente não está falando aqui dos maiores, dos setores que mais emitem CO2, eu acho que todos nós aqui somos responsáveis, mas a gente tem um leque de possibilidades. Nós, como cientistas, né, lá dentro da universidade, a gente tem possibilidade de transformar o CO2, como foi comentado aqui no painel anterior, em combustível sintético, né, o e-metanol. Então, a gente tem essa produção num TRL um pouquinho mais baixo do que a nossa tecnologia de produção do material, mas até deixaria aqui o convite, não sei se os membros do painel anterior ainda estão aqui, para que a gente possa conversar. A gente tem essa produção, a gente realiza isso dentro da startup. A nossa startup ela está localizada dentro da UFRJ. Nós temos um acordo de parceria com a universidade. Nós somos agora associadas ao Parque Tecnológico, né? Mais cedo estava o professor Romildo, aqui, diretor do parque. Então, a gente está se inserindo, né? A gente precisa se mostrar para o mundo, né? A Carboneira existe, ela está dentro da universidade, tem uma série de desafios, André, que eu acho que eu já posso até adiantar aqui, que nós temos, né, da gente
como é importante a gente participar de eventos como esse, para que a gente possa levar a ciência, né? Em alguns momentos a gente desanima, né? Acho que o Franco estava falando, empreender não é fácil, né? A gente precisa realmente ter um propósito, acreditar naquilo que a gente está fazendo. Os nossos materiais, né, oriundos de resíduo, eles são reaproveitados, a gente não gera descartes, né? Não faria sentido eu utilizar um material para depois devolver um novo resíduo, né, para o planeta. Então, a gente tem essa circularidade. A gente faz a captura do carbono, né, do CO2, a gente produz derivados, que pode ser desde o carbonato, eu posso utilizar o carbonato de uma forma direta para, por exemplo, gaseificação de bebidas. A gente reintroduz esse carbono, né, que já, volto a falar também, ele já foi liberado, né? A gente também trabalha com dispositivos para ambientes como esses aqui, ambientes internos, né? Aqui está todo mundo respirando, né, graças a Deus, e a gente também está emitindo, né? Esse CO2 também causa uma série de desconforto, né, para a saúde, enfim. Temos outras também utilidades para o dispositivo que a gente faz. Aliando também que a gente precisa chamar a atenção da sociedade em geral, nós adaptamos o nosso dispositivo numa bicicleta. E aí, depois, quem quiser conhecer um pouco mais, né, entrar nas nossas redes sociais, porque além da gente estar pedalando, né, deixando de emitir, não sei como é que vocês chegaram aqui, eu cheguei de carro, né, então emiti também minha quantidade, minha parcela de CO2, mas a bicicleta, além da gente não emitir o CO2 com o nosso dispositivo acoplado, você também está capturando o que já está na atmosfera, tá, que é o CO2 que já foi liberado. Tá, então, me alonguei aqui um pouquinho. Mário, nesse contexto de diferentes ambientes e desafios, eu queria ouvir um pouco de você. Quais são os desafios no setor marítimo? Dá para, de fato, descarbonizar o segmento? O quanto dá para fazer isso? Agradeço a todos a presença, até uma hora dessa aqui, né? A Wärtsilä é uma empresa, primeiro eu vou falar um pouquinho da Wärtsilä, né? A Wärtsilä é uma empresa finlandesa, de 190 anos, completando esse ano, e a gente tem como principal objetivo criar sociedades sustentáveis, tanto para o mercado marítimo quanto para o mercado de energia. Bom, quanto ao desafio, a gente viu no painel, 2 painéis atrás, né, o pessoal falando de navegação aqui, apoio portuário, longo curso, né, no caso da Suzano, offshore. E a gente sabe que tem um desafio que a IMO já colocou para todo mundo que atua no mercado marítimo e offshore, que é descarbonizar a indústria marítima, que corresponde a 3% das emissões globais de CO2. A gente está falando do mercado de 350 milhões de toneladas de combustível que é consumido por ano. Então, qual vai ser esse combustível, primeiramente, que a gente pode substituir parte dessa demanda de 350 milhões de toneladas? Qual vai ser esse novo combustível? Quais vão ser esses novos combustíveis que vão atuar nisso? Então, o desafio tecnológico já foi lançado tem algum tempo. A gente já falou muito aqui de eficiência energética, né? Então, o primeiro passo é diminuir a demanda energética da embarcação, por exemplo, para você consuma menos combustível, e consumindo menos combustível, você emite menos. Só que apenas isso não resolve, como o Fernando da Ocean Pact já mencionou. A gente está no limite da tecnologia na questão hidrodinâmica do casco, dos propulsores, da tecnologia dos motores, termodinâmica dos motores, então a gente está nesse limite. Então a gente está passando para uma nova fase, que não é não só atuar na eficiência energética das embarcações, mas começar a utilizar novos combustíveis. No que diz respeito aos fabricantes de motores, como é o caso da Wärtsilä, são tantos combustíveis que a gente passou a analisar e veio da Europa há uma pressão gigante nisso também. Então, fala-se de amônia, de hidrogênio e de metanol. Então, o primeiro desafio nosso foi criar um motor que pudesse operar com esses, ou criar modelos de motores que pudessem operar com esses combustíveis. Já em 2015, a gente fez uma conversão inicial de um motor que operava com diesel, transportando passageiros e carros na Europa, para operar com metanol. Nessa oportunidade, aqui no Brasil, a gente levantou a bandeira, dizendo assim, olha, eu até pedi para o André botar o mapa, mas deixa o André quieto lá, o Brasil no centro agora, né? Então a gente trouxe um pouco a discussão de Brasil, que era o etanol, como já foi falado aqui. Então, por que a gente fala de etanol?
Etanol é muito próximo do metanol, são álcoois. Então, a gente pode utilizar. Então, levantamos a bandeira aqui do Brasil para o desenvolvimento na Finlândia, que é onde tem a nossa sede, olhar também para o etanol. Então, convencer lá o finlandês que era o que era o etanol foi um desafio muito grande que a gente já até passou. Por isso, testamos agora, recentemente em fevereiro, o motor que foi lançado para uma demanda europeia, eurocêntrica, né? Pensar que só tecnologia só pode nascer lá e tudo tem que ser lá. Eu estou falando da empresa finlandesa que eu trabalho. Então, a gente conseguiu convencer a olhar o etanol como alternativa. Então, o motor que foi lançado em 2022 para queimar metanol, hoje ele opera também com etanol. Então, a gente já está pronto com relação a essa tecnologia. No MIT, não sei se ficou claro, eu lidero a MIT Technology Review no Brasil e a gente tem, obviamente, uma relação simbiótica com o Instituto. E a gente fala que lidar com o MIT é como beber água num hidrante, né? É muita coisa, mas é difícil. E quando a gente olha para os projetos que funcionam, que podem servir de referência para outras empresas e outros segmentos, dá essa percepção também. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa pode servir de exemplo, mas selecionar aquilo, priorizar as escolhas dos projetos que funcionam é um desafio muito grande, porque isso pode significar ou desperdício de recursos ou priorizações ineficientes. E aí eu quero te perguntar, Camila, a gente tem 10 minutos, dá para fazer mais uma pergunta aqui para cada um. Eu quero te perguntar sobre os projetos bem-sucedidos. Quais são os grandes cases? O que vocês já fizeram que você acha que vale a pena compartilhar aqui e que também podem servir de inspirações para adequações em cenários e empresas diferentes? A gente tem um case muito interessante, mas antes de entrar nesse case interessante, estava pensando aqui, a gente tem, na verdade, milhares de cases de descarbonização, né? Porque quando um comércio entra num consórcio de geração solar, nas fazendas, aquele da assinatura solar, etc., ele também está descarbonizando ali a atividade dele, né? Então, tem milhares desses na nossa base, que nos deixa muito orgulhosos, mas a gente tem um que está muito relacionado com a inovação, que é o seguinte: o país ainda tem, sobretudo na região norte, muitos do que a gente chama de sistemas isolados, são sistemas elétricos isolados. Eles estão muito distantes, eles estão em regiões de difícil acesso, as redes de transmissão e distribuição não conseguem chegar lá, e aí eles são basicamente atendidos com geração a diesel local, né? Um geradorzinho a diesel, que você vai lá, leva o diesel, coloca na máquina, liga, puxa a corda, sei lá, alguma coisa assim. A gente tem muito disso ainda no Brasil, especialmente na região da Amazônia. E a Reenergiza tem um projeto que foi um projeto ali na Vila Restauração, pertinho no Alto Juruá, no Acre, que tem uma comunidade ribeirinha com cerca de 200 famílias, também eram atendidos por geração a diesel, e a Reenergiza fez um projeto lá que consiste basicamente num conjunto de placas fotovoltaicas, combinado com baterias. Baterias a lítio, de modo que você gera energia durante o dia, mais do que aquela comunidade precisa. Essa parcela maior que está sendo gerada, ela é usada para carregar a bateria. Então, durante o dia, a bateria está sendo carregada. À noite, quando você não tem mais o sol, você descarrega a bateria naquele microgrid, naquela microrrede, e mantém aquele sistema basicamente 100% atendido por uma fonte renovável. É óbvio que a gente está falando de uma região amazônica, então você precisa dar um backup para essa comunidade. Então, tem um gerador ali, a biodiesel, de backup para eventuais condições atmosféricas que não permitam a geração solar na quantidade que se precisa. Mas olha que interessante, ele é abastecido por biodiesel, por óleo de palma, fabricado na mesma região, então é um sistema todo circular, assim, é um projeto interessantíssimo. Então, esse é um projeto que a gente se orgulha muito. Claro, como tudo em soluções energéticas, o que você vai ofertar depende da especificidade do cliente, né? Esse é um sistema que ele foi viável porque você está colocando ele numa região que hoje usa diesel. Se você colocar ele numa região que está no sistema interligado, por exemplo, etc., provavelmente ele não vai conseguir concorrer. Mas para esses casos que no Brasil a gente tem muito,
faz muito sentido essa combinação. Então, esse é um dos cases que eu queria compartilhar aqui com vocês. Legal. Bianca, tem um outro tema que a gente também usa, uma outra frase que a gente usa recorrentemente lá, é que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e errada. Então, eu não quero com isso gerar um playbook, né, um guia, mas a gente sabe também das dificuldades de se lidar com startups de energia, especialmente no Brasil. Sempre criando paralelos com a indústria de software, era muito mais simples, muito mais simples você, pelo menos, iniciar ou testar as suas hipóteses, validar a sua tese, quando você está falando de software. Quais são os desafios, o que vocês têm enfrentado de maior dificuldade e o que tem funcionado na construção, na pavimentação dessa jornada? Bom, temos muitos desafios, né? Eu acho que o principal, a Carboneira é uma deep tech, né? Então, um spin-off ali de um laboratório da UFRJ. Falta de investimento, né? A gente começa, né, sem verba e a gente vai fazendo da maneira que a gente conhece dentro da universidade, né? A gente recorre, né, aos editais de inovação, que, graças a Deus, conseguimos, né? Acho que aqui no estado do Rio, né, a FAPERJ, ela contribui muito para o desenvolvimento da Carboner, porque pensa assim, a gente tem uma ideia, né, a universidade está cheia de ideias, né, muita gente com ideias muito boas, como que a gente vai tirar aquilo do papel? Né, e quem vai ficar ali à frente? Porque é muito difícil. Né? Eu sou professora, eu sou pesquisadora, eu sei fazer isso, mas a gente trabalha com gestão, a gente tem que trabalhar no RH, a gente tem que trabalhar no financeiro, a gente participa, né, como fundadora, como diretora, eu e meu sócio, a gente está no todo da empresa. Né? De uma hora para outra, a gente vira empresário. Né? Então, a gente estuda, a gente continua estudando sempre. Então, busca de investimento para que o outro lado enxergue que somos uma startup, né? Ainda mais de base tecnológica. O investimento ele precisa ser contínuo. Nós temos uma ideia disruptiva, como foi falado aqui anteriormente. Então, quando a gente participa de rodadas, né, de investimentos ou de outros programas, nós percebemos realmente essa dificuldade. Né? Então, quem vai investir, né, nessa ideia? Né? Falta um marco ali regulatório, né? Falta aquela cobrança. Né? Por que a empresa vai fazer hoje se ela ainda não é cobrada para fazer aquilo, né? Principalmente a gente falando em mercado de carbono, né? Crédito de carbono. Então, tá tudo muito começando, né? Mas a gente fala assim, é uma transição. Né? Eu não posso fazer hoje. Eu tenho uma solução, que ela está sendo testada, ela está sendo validada. A gente está começando agora uma prova de conceito, né? A gente precisa disso. A gente precisa das portas abertas das empresas para que a gente possa fazer testes piloto. Vamos ver, né? A gente saiu do miligrama para tonelada agora. Então, vamos ver se funciona. Né? Então, abram as portas para as startups, principalmente de base tecnológica. A gente não depende só de um computador, a gente precisa de um espaço grande, às vezes, robusto. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, a gente está dentro da universidade, até comentando, né, mais cedo aqui com alguns colegas. Então, nós temos essa mão de obra, e ela está ali do nosso lado. São alunos de graduação, de pós-graduação, são pesquisadores já formados, e está ali, mão de obra a gente tem. A gente tem o nosso conhecimento, a gente tem um espaço pequeno, mas a gente precisa de investimento, né, dessas portas abertas. A gente precisa também convencer a população, apresentar essa solução à população. Né? Não é só a Bianca, não é só a Carboner, a equipe da Carboner. Precisamos de movimentar os órgãos responsáveis, empresas, governo, outras startups também, que a gente trabalha muito com parcerias. Então, a universidade que está se abrindo também a esse novo horizonte e dizer que os desafios são enormes, mas a gente vem buscando co-criar. Acho que a palavra também que a gente usa muito lá na Carboneira é co-criação. Tem uma empresa que, por enquanto eu não posso aqui comentar o nome, né? A gente vai começar a nossa primeira prova de conceito e que a gente vem conversando já há alguns meses, né? E eles mesmos comentaram conosco assim, como é difícil trabalhar com uma deep tech. Né? Outras soluções que eles também selecionaram dentro de um programa são mais simples. Né? Você precisa de uma sala de um computador, de uma pessoa. A nossa, não. A gente precisa realmente testar.
A gente entra dentro de uma fábrica, a gente entra na casa, né, da pessoa. Então, a gente movimenta um outro local que não o nosso. Então, o trabalho é grande, precisamos de investimento, precisamos do acreditar do outro lado, né, no que a gente é capaz de fazer. Né? Quem é a Bianca, quem é o Adolfo? Né, essa pergunta sempre chega, né, mas vocês são só pesquisadores. Será que vocês conhecem o mercado? Né, a gente já escutou muito isso, e a gente conhece. Né, a gente estuda, a gente busca. Então, eventos como esses, programas, né, o próprio o governo do Estado, através do Blue Rio, possibilitou a nossa entrada, né, em diversas empresas que estão abrindo as portas. A gente precisa disso, uma primeira porta aberta. E aí, a primeira solução da Carboner sendo desenvolvida numa empresa, né, eu acho que a gente tem aí um mundo pela frente. Para a gente fechar, Mário, quero ouvir de você sobre o futuro da indústria naval, do que vocês têm planejado, considerando esse contexto, para onde vão as inovações da indústria naval? Bom, eu mencionei no caso, né, o motor que a gente lançou em 2022, que era inicialmente para metanol. Essa é uma plataforma que é multicombustível. Então, como até foi dito aqui no painel, estava o pessoal da navegação aqui, não existe um combustível único, e eu falei, né, em 350 milhões de toneladas ano, então não existindo um combustível único que possa atender isso tudo, a gente focou numa plataforma multicombustível. Então, diesel, HVO, biodiesel, metanol e etanol. Então, este motor que foi lançado, ele pode queimar qualquer um desses cinco combustíveis. E até respondendo um pouco a pergunta um comentário da Suzano aqui, de que ele pode sair no etanol daqui, pode abastecer no metanol lá fora, ou vice-versa, pode sair no imetanol aqui e abastecer etanol onde tiver. Então, essa linha que a gente desenvolveu. Então, os desafios hoje para a indústria marítima é como tornar isso viável, né? Como você trazer essas novas tecnologias em ativos, em embarcações, seja de apoio portuário, seja de apoio offshore, seja de navegação de longo curso, como trazer a questão do triple bottom line, né? O tripé da sustentabilidade econômica, ambiental e a social. Então, esse é um desafio maior que a gente tem discutido bastante aí com as empresas que estão engajando aí nessa iniciativa aí da eficiência energética e da transição energética para novos combustíveis. É isso. Camila, Mário, Bianca, muito obrigado. Obrigado a vocês por terem estado conosco. Obrigado, André Michele, Camila, Mário, Bianca. Obrigado pela participação de vocês nesse painel. Na sequência, vamos lá, novos fundos de investimentos de impacto, Green e Blue Tech. Para mediar esse próximo painel, eu convido aqui ela, que é CEO da Beta-I, Brasil e Latam, por gentileza, Renata Ramalhosa. A Renata está lá. Sócio fundador Trier, associado sênior, E3GX, cofundador.